Salut, bienvenue au Parlecast. Olá, bem-vindos ao Parlecast. Nous sommes dans l'épisode numéro 2 de 2019. Nós estamos no segundo episódio, dans le second episódio de 2019. E o episódio passado foi sobre os memes, não foi sobre um tema de gramática. L'épisode passé a été à propos de mèmes, donc il n'a pas été un épisode avec des contenus de la grammaire, mas hoje a gente vai falar de gramática. Hoje a gente vai falar dos verbos que terminam por IR no presente. Aujourd'hui nous allons parler d'un contenu de la grammaire, un contenu grammatical. On va parler de verbes qui sont finis, ou les verbes finissant par IR. C'est le second groupe, é o segundo grupo de verbos e o présent. Se vocês prestarem atenção no que eu falei agora, desde o começo, 2 vezes eu repeti a palavra seconde, segundo, né? Il y a le premier, primeiro, le premier groupe de verbes est formé par les verbes fini par ER, finissant par ER. O primeiro grupo de verbos é o grupo formado por verbos que terminam com ER. E le second, o segundo grupo, é formé par les verbes qui sont finis ou qui finissent par IR. Finir é um verbo do segundo grupo, ok? Finir, o verbo terminar, finir, é um verbo do segundo grupo. E eu repeti a palavra seconde várias vezes. Seconde, segundo, não é escrito com G, tá? É escrito com C, mas a gente pronuncia como se fosse com G. A gente escreve seconde, mas a gente fala seconde. Por quê? Questão de origem da palavra. Mudou-se a grafia com o passar dos anos, mas não se mudou a pronúncia. Assim é a vida, né? Donc, si vous vous souvenez, si tu te souviens, se você se lembra, nous avons déjà étudié les verbes du premier groupe, les verbes finir par ER. Nós já estudamos os verbos que são do primeiro grupo, os verbos que terminam com ER, como o verbo que dá nome a este podcast. Comme le verbe qui donne le nom, le titre de ce podcast. Parler. Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, vous parlez, il parle. Atenção ao plural. Eles falam, il parle. Não fala aquele ENT que tem no final. O ENT que tem no final só é falado em alguns casos, quando não é um verbo, tá? Se for um nome, quelques mots qui n'est pas un verbe, on va parler le ENT, no verbo jamais. A regra para conjugar os verbos do segundo grupo, que são os verbos que terminam em IR, como finir, é muito parecida com a regra do primeiro grupo, né? La conjugaison, ela é como le portugais. A conjugação é como do português, elas são todas muito parecidas, mas cada grupo de verbo tem as suas especificidades. Chaque groupe de verbe a ses spécificités, ok? Donc, par exemple, on va parler du verbe finir. Finir, terminar. C'est fini, né? Acabou. Nous avons parlé de ce verbe dans le podcast à propos de mèmes. Nós falamos desse verbo no podcast sobre os memes. C'est fini, Jessica? Né? Acabou, Jéssica? Tu as fini? Jessica, você acabou, Jéssica? Finir é um verbo do segundo grupo. É um verbo regular do segundo grupo e tem pelo menos 300 verbos, mais de 300 verbos que terminam com IR que são regulares. Tem outros que são com IR que não são regulares. Mas o que eu quero deixar claro é que a conjugação, por mais que não seja sempre igual, em todos os detalhes, ela é muito parecida. Então, se você não sabe, você pode chutar. Porque qualquer verbo no presente, conjugado no presente, e na primeira pessoa do plural, que é o nous, ele vai sempre terminar com aquele on, né? Je parle, tu parles, il parle, nous parlons.
né? O verbo parler, tem um Lzinho ali, nous parlons. O verbo finir, nous finissons, ok? A diferença é, enquanto no parler a gente vai falar nous parlons, no finir a gente não vai falar finiront, isso é o futuro, né? A gente vai tirar o R do final e fazer a conjugação. Então, vamos lá, o verbo finir. J'ai fini, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, il finissent. Certo? Mais uma vez, a gente não vai falar ali na terceira pessoa do plural, no il, o ENT. Tá? Então, olha aqui a pronúncia direitinho. Lembre-se que eu vou deixar um quadro de conjugação na nossa página do Parlecast no WordPress. Je vais laisser les tableaux de conjugaison sur le site internet do Parlecast, que você já conhece, né, nessa altura do campeonato, www.parlecast.wordpress.com. Et je vais laisser aussi sur les profils Instagram. Vou deixar também no perfil do Instagram, tá? Que você já conhece também, Parlecast. O verbo finir ele é terminado com IR, mas quando a gente vai conjugar, esse IR ele vai sumir. Lembre-se que a gente está falando do presente, né? A gente está falando do presente, então é mais fácil a conjugação porque é muito parecida com aquela que a gente já aprendeu. Então, j'ai fini tem um S no final, só que a gente não pronuncia, tá? A conjugação do verbo no presente ela é terminada com IS, IS, IT, som, C, né? Que é a terceira do finis. Então, j'ai fini, tu finis, il finit. Não pronuncia as últimas letrinhas. Elle finit, on finit, né? On é o agente, né? A gente termina, on finit. Nous finissons, vous finissez, il finissent. Certo? A diferença de pronúncia é que nos verbos do primeiro grupo, como parler, eu falo je parle e o plural, não, é melhor, eu falo il parle, ele fala, e o plural, eles falam, é il parle também. Nos verbos que terminam por IR, já há uma pequena mudança, né? Eu falo elle finit, ela termina. Agora, quando eu passo para o plural, elle finissent. A gente vai só falar bem pouquinho aí os dois S's que tem no final. On va parler un peu les doubles S qu'il y a dans les mots, mas a gente não vai falar elle finissent. Não, isso jamais, gente, jamais. Mas também não vou falar elle finit, porque elle finit é a regra do primeiro grupo, né? Então, como tem dois S's ali, a gente vai pronunciá-los bem fraquinho. Elle finissent, né? E não é difícil, tá? É a lógica, né? Je parle, tu parles, il parle. Je finis, tu finis, il finit. Nous parlons, vous parlez, il parle. Nous finissons, vous finissez, il finissent, né? De boa, né? Você facilita. Vamos ver aqui um outro exemplo de verbo que tem a mesma conjugação. Le verbe grossir. Le verbe grossir é engordar, né? Devenir plus gros, né? Engordar mesmo, né? Ele é... Ih, derrubei a caneta. Ele é um verbo do segundo grupo, ele é um verbo que termina com IS. Então, a mesma conjugação do verbo finir. Je grossis, tu grossis, il grossit. Elle grossit, on grossit, né? Ela, a gente. Nous grossissons, vous grossissez, il grossisse. Certo? Assim. Plural, ó. Il grossisse, elle grossisse. Legal? Deixa eu pegar um outro verbo aqui pra gente trabalhar. Ó, tem um verbo que é o verbo ouvrir, né? Abrir. Ouvre la porte. Abra a porta. Ouvre tes yeux. Abra os olhos, né? O verbo ouvrir,
é um verbo que termina com IR, só que a conjugação dele ela é mais parecida com a conjugação dos verbos do primeiro grupo. Mas mesmo que você não saiba, pense na palavra, né? Ouvrir. Então, como é que seria a conjugação para o G? Se do parler, je parle. Do finir, je finis. Então, poderia ser j'ouvris? Não, não é. Ela é mais parecida com a do primeiro grupo. É ouvre, j'ouvre, eu abro, j'ouvre, né? Atenção que na conjugação, o G, je, né, o pronome, eu, ele termina com uma vogal, que é o E. Quando a palavra seguinte, o verbo, né, principalmente, começa com outra vogal, a gente vai suprimir o E e fica tudo junto. J'ouvre, tá? E não je ouvre. J'ouvre. J'ouvre, tu ouvres. Para o tu, a gente não faz essa contração pela gramática. Hoje em dia, no dia a dia e pela lógica do desenvolvimento da língua, muitas pessoas já usam também como o je, né? T'ouvres, né? Você tira o U e usa o apóstrofo porque a palavra começa por vogal, mas pela gramática não. Então, j'ouvre, sim. Tu ouvres, il, elle, on ouvre. Ele, ela, a gente ouvre, a gente abre. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent, elles ouvrent. Né? Atenção, atenção, atenção. Como as pessoas do plural terminam com S, nous, vous, il, elle terminam com S, e o verbo começa com uma vogal, a gente vai fazer aquela ligaçãozinha, né? Veja a diferença, né? No singular. Il ouvre, elle ouvre. Agora, no plural, ils ouvrent, elles ouvrent, nous ouvrons, vous ouvrez. Né? Tem que fazer essa ligaçãozinha porque são vogais entrando em contato com consoantes, né? Muito bem. Facinho, né? Facinho, facinho, facinho. A melhor forma de decorar uma conjugação do verbo é estudando, veja bem. Agora, estudar, étudier, il y a plusieurs manières d'étudier. Existem várias maneiras de estudar. On peut étudier a partir d'une grammaire. A gente pode estudar a partir de uma gramática, fazendo exercícios de conjugação. On peut faire des exercices de conjugaison. Mais il y en a des autres manières. On peut étudier la conjugaison des verbes, par exemple, en lisant un texte. A gente pode estudar a conjugação dos verbos lendo um texto. Então, vous pouvez chercher une poésie, vous pouvez chercher un poème, par exemple de Victor Hugo, ou un poème plus moderne d'un poète contemporain. Et vous allez chercher le verbe et regarder la conjugaison. Você pode procurar uma poesia, um poema de um poeta clássico como Victor Hugo, de um poeta moderno, contemporâneo, e procurar nesse poema os verbos e descobrir por que ele está conjugado daquele jeito. Também é uma maneira de estudar. Cette manière, c'est aussi une manière d'étudier. C'est pas la même chose, mais vous allez regarder le verbe dans un texte sendo utilizado, né? Você vai ver o verbo sendo utilizado. Então é uma maneira legal de se aprender também. Ou então você realmente, vous pouvez chercher sur internet ou sur notre site internet le tableau de conjugaison. Chaque grammaire a un tableau de conjugaison et vous pouvez mémoriser aussi. Mas memorizar é um pouco mais complicado porque a gente esquece, né? Então tem várias maneiras de estudar, né? Eu vou escolher um outro verbo aqui, o verbo courir. Correr. Ele é um verbo que termina com IR, mas ele também tem uma conjugação um pouquinho diferente. E ela é a mesma conjugação do verbo finir, né? Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il finisse. A diferença é que o courir tem um R lá no meio da palavra. Então,
Je cours, tu cours, il court, elle court, on court. Nous courons, vous courez, il court, elle court, né? E o que eu quero que você perceba, il y a une chose que je veux que vous apercebiez. Tem que cortar, tá? Vou repetir essa frase. Eu quero que vocês percebam porque eu errei a conjugação. Il y a une chose que je veux que vous étiez très attentif. C'est cette terminaison de la conjugaison. Eu quero que vocês fiquem atentos a essa terminação da conjugação no presente, porque ela é sempre a mesma, né? Sempre o nous com o on, o vous com o e, né? O il com o ENT que não é falado. Então, atenção a isso, porque deixa as coisas mais fáceis. Mesmo que você erre um pouco a conjugação no começo, você sabe pelo menos a terminação, é sempre a mesma, né? Do verbo partir, por exemplo, que é um verbo também muito utilizado, e a diferença dele para o courir, porque o verbo courir, a gente vai deixar o R, né, do courir, je cours. No verbo partir, por exemplo, no verbo partir, par exemple, a gente vai tirar o T, né, nas primeiras pessoas, e depois ele volta. Tá? Por exemplo, je pars, tu pars, il, elle, on part, nous partons, vous partez, elle, il partent. Fácil, né? A mesma coisa acontece com o verbo servir, né? Servir mesmo. Je sers, tu sers, il sert, elle sert, on sert. Nous servons, vous servez, il, elle serve, né? A mesma coisa acontece com o V, né, do servir. Interessante que os verbos que terminam por IR, eles são muito parecidos com os verbos do português. A gente tem o verbo partir, né, que é o mesmo, infinitivo do nosso. Servir, servir para alguma coisa. Je sers, tu sers, eu sirvo também alguém. Le verbo dormir, o verbo dormir, que também é o mesmo nosso. Je dors, tu dors, il, elle, on dort. Nous dormons, vous dormez, il dort, elle dort. Né? Legal, né? O francês e o português têm essas palavras muito, muito próximas. Bom, continuando aqui, hoje eu estou utilizando uma gramática para a gente trabalhar um pouco também os verbos. E essa gramática se chama La Grammaire de Premier Temps. Essa vai ser a dica do dia, inclusive. Eu vou indicar para vocês duas gramáticas. Cette grammaire, la grammaire de premier temps, sera aussi l'astuce du jour. Je vais proposer à vous de connaître deux grammaires. Eu vou propor a vocês conhecerem duas gramáticas, porque nous sommes déjà dans l'épisode 11, je ne sais pas, j'ai perdi a contagem, já não sei mais quantos episódios a gente já tem, mas tem mais de 10. Nous avons plus de 10 épisodes. Et c'est déjà le moment pour que vous commenciez à étudier à partir d'une grammaire aussi pour faire des révisions. Né? A gente já está com mais de 10 episódios, então já é um bom momento para vocês começarem a estudar de uma gramática e fazerem revisões de uma gramática. Então, nessa gramática dos primeiros tempos, dans la grammaire du premier temps, j'ai trouvé un petit poema. Eu encontrei um pequeno poema que não tem nome, mas ele utiliza os verbos que terminam por IR, conjugados no presente, só que estão todos no plural, na terceira pessoa do plural. E eu vou propor uma coisa para vocês. Je vais proposer une chose pour vous. Je vais lire le poème. Je vais mettre ce poème sur nos réseaux sociaux. Eu vou ler o poema, vou colocar o poema nas nossas redes sociais. Et l'exercice d'aujourd'hui, vous allez lire le poème et vous allez circuler les verbes, découvrir quels sont les verbes et faire la conjugaison de chaque verbe. Ok? Então vocês vão ler depois esse poema também e vão procurar os verbos que estão no poema
vão circular os verbos e vão fazer a conjugação de cada um em todas as pessoas, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verbos. Então dá para aprender muita coisa. E são todos verbos desse segundo grupo que terminam por IR. Então vamos lá. Ce poème, il est à la page 26 de la grammaire. Ele está na página 26 da gramática. Vamos lá. Les mots se disent, les mots se lisent. Les mots nous plaisent ou nous déplaisent. Les mots s'écrivent, les mots se suivent. Les mots vivent et nous survivent. Les mots surgissent, les mots grandissent. Les mots naissent, puis disparaissent. Legal, né? Pequenininho, bonitinho. E só com os verbos do grupo de verbos que terminam por IR, conjugados no plural, tá? Cette grammaire, elle est très intéressante. Elle a beaucoup d'exercices, mais les exercices ils sont textuels. On fait des textes, c'est très bon. Essa gramática é bem legal. Donc, je vais à l'astuce du jour. Bom, a astúcia, a dica do dia, né? Eu comecei a falar da gramática, então vamos logo, né? Porque a gente já terminou de ver. Nous avons déjà fini d'étudier les verbes du second groupe. J'ai déjà fait beaucoup de conjugaisons, donc maintenant on va parler de l'astuce du jour. Je vais parler de deux grammaires. La première grammaire, c'est cette grammaire que j'ai déjà dit. Elle s'appelle la grammaire des premiers temps. Essa gramática se chama gramática dos primeiros tempos. C'est de l'édition Pug, P-U-G. A édition dela é a editora Pug, P-U-G. Elle est très facile de trouver pour acheter. Et elle travaille beaucoup les contenus de la grammaire avec les textes. Ela trabalha bastante os conteúdos da gramática com textos. Ela utiliza les textes, ela utiliza le BD, la bande dessinée, ela utiliza os quadrinhos, né, para mostrar o conteúdo gramatical sendo utilizado na prática. Et elle a beaucoup de travail pour l'étudiant écrire des textes também, né? Ela não só mostra o conteúdo sendo utilizado na prática de várias maneiras, como ela também faz com que o aluno produza textos e trabalhos para praticar esse verbo. Então, esse conteúdo gramatical. Então ela é bem legal, eu recomendo, é uma das melhores, eu acho, para estudar. Mais elle n'a pas beaucoup d'explications, mas ela não tem muita explicação. Donc, c'est important d'utiliser cette grammaire après avoir déjà étudié dans une grammaire plus traditionnelle, né? Ou vous pouvez aussi étudier sur un site internet comme le Français Facile, qui a beaucoup d'explications à propos des contenus grammaticaux. Et après, vous pouvez utiliser cette grammaire de premier temps. Então, ela é boa, muito boa, só que ela não tem muitas explicações. Então, você não pode começar a estudar por ela. Você tem que estudar por uma outra gramática mais tradicional ou por um site, né, da internet como o Français Facile, que tem muita explicação e muito exercício. E depois você usa a gramática para afinar o conhecimento. L'autre astuce, a outra dica, c'est aussi une grammaire, et je pense que c'est la grammaire plus célèbre au Brésil, peut-être aussi en France. Mais au Brésil, tous les professeurs de français utilisent parce que c'est une grammaire très bonne, et c'est très bon aussi pour étudier. Si vous êtes un étudiant solo comme moi, como se você étudier seulement par les podcasts, cette grammaire é très bonne. Se você é um estudante, todos os professores utilizam essa gramática. E se você é um estudante solo, né, se você só estuda, por exemplo, comigo, à distância pelo podcast, eu sou muito grato por isso,
você vai poder utilizar essa gramática que se chama grammaire progressive du français. La grammaire progressive du français, ela a beaucoup de niveaux, ela tem vários níveis, ela tem um nível iniciante, ela tem um nível intermediário, ela tem um nível avançado. E ela é muito boa mesmo. Por quê? Ela é très bonne parce que ela a l'explication, une explication qui est suffisante pour comprendre bien le sujet. Ela tem uma explicação que é a explicação suficiente para o tema. Mais elle a aussi beaucoup d'exercices. Elle a beaucoup d'exercices pour compléter, pour écrire, pour faire de la mémorisation do sujet, certo? Ela tem as explicações, ela tem muitos exercícios e ela é progressiva, né? Ela a le nome grammaire progressive du français, porque ela vai realmente do comecinho, verbo être, até o final do que a gente tem para estudar. Aqui eu tô aqui com a azulzinha, que é a grammaire progressive du français, niveau intermédiaire. L'édition, c'est la Clé Internationale. C'est une maison d'édition très, très bonne et très ancienne. A Clé Internacional é uma editora muito famosa para quem estuda o francês. E a minha, como é intermediária, ela começa com o verbo être e termina com as relações lógicas, les relations logiques. Et elle est aussi très bonne, elle est aussi bonne pour nous sauver quelques moments. Elle est boa também para salvar a gente em alguns momentos, parce qu'elle est très pratique pour faire les consultes, pour consulter quand nous avons des doutes. Ela é boa para consultar também quando a gente tem dúvidas, porque você não imagina, mas eu tenho dúvidas, sabe? Eu pauso o meu podcast quando estou gravando várias vezes para corrigir a minha conjugação, por exemplo. C'est ça. Nous avons vu aujourd'hui notre contenu grammatical à propos des verbes du second groupe, qui sont les verbes qui sont finis par IR, qui finissent par IR. Nous avons travaillé beaucoup. Vous avez un exercice, vous allez chercher sur les réseaux sociaux les poèmes que j'ai lus. Vous allez circuler les verbes qui sont conjugués au présent et vous allez faire la conjugaison de chaque verbe. Et si vous voulez aussi, vous pouvez chercher des autres poèmes ou des chansons françaises ou francophones pour faire le même exercice. Chercher le verbe, chercher la conjugaison, essayer de comprendre pourquoi il y a cette conjugação, né? Você pode fazer também, além de procurar no nosso poeminha da gramática dos primeiros tempos, de la grammaire du premier temps, você pode procurar outros poemas, você pode procurar músicas, até textos de jornal. Vous pouvez quand même chercher un article de jornal para procurar os verbos que estão lá naquele texto e descobrir por que eles são conjugados daquela maneira, para que você entre em contato mesmo com o verbo, né? E va mémorisant. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes déjà avec plus de 900 téléchargements sur Spotify. Nós já estamos com mais de 900 downloads dos episódios no Spotify. Je suis très content. Et c'est ça. Au revoir, à bientôt.